Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir no texto do Salmo 25, versículos 1 a 10, com o tema Guiados por Jesus. Que Deus esteja a nos abençoar hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, como está a direção da nossa vida? Quem está nos guiando? Como que nós estamos vivendo? Estamos seguindo o caminho certo? Acabamos de cantar este hino, Guia-nos Jesus. Geralmente eu gosto de utilizá-lo em preparação para a cerimônia da confirmação dos nossos jovens, pois é um hino muito importante para aquele momento dos confirmandos, onde eles professam a fé que eles têm, que receberam no batismo, e é um hino onde nós vemos realmente o que é a ação de Deus na nossa vida. Guia-nos, Jesus, teu caminho é luz. Vacilar nós não queremos, sempre a ti fiéis seremos. Toma a mão dos teus, leva-os para os céus. Esta é a primeira estrofe deste hino. E esta semana, nas redes sociais, eu vi uma postagem, creio que já deve ser antiga, um jovem falando, participando de um podcast, de uma entrevista, perguntado sobre a sua vida amorosa, sobre o sexo antes do casamento. Ele responde, depois de falar, dar o seu testemunho da palavra de Deus, ele diz que Deus não é um Deus de aleatoriedade, mas é um Deus de finalidade. E não é apenas neste quesito. Se Deus nos chamou à fé, seja através do batismo, quando pequenos, através da palavra, se Deus nos chama diariamente através da sua palavra, Ele não quer que a nossa vida seja aleatória. Ou seja, vamos fazer um sorteio para ver em qual momento eu vou me reunir com Ele, em fé, na sua casa, em devoções, no culto, em estudos. Deus é um Deus de finalidade. Ele quer nos guiar. E nós, neste hino, cantamos. Nós não queremos vacilar. Nós não queremos deixar Deus de lado. Nós não queremos transgredir o primeiro, segundo e terceiro mandamento da lei do Senhor, relacionado ao nosso relacionamento com Ele. Ou seja, não queremos colocar nada no lugar de Deus, não queremos tomar o seu nome em vão, e não queremos desprezar a sua palavra, mas queremos ser fiéis sempre ao Senhor, pois a nossa vida não é aleatória, ela tem finalidade. E isto é importante quando nós olhamos o que o salmista Davi nos traz neste salmo, junto com as outras leituras do culto. Como eu disse, estamos no primeiro domingo na quaresma, e estas leituras, elas maravilhosamente nos introduzem a este período que irá terminar na Sexta-feira Santa, para que nós possamos pautar a nossa vida nestes 40 dias, descontamos aí de quarta até hoje, firmados no Senhor. Ou como diz o lema da nossa igreja para este ano, vivendo em Cristo, confirmados na fé em Cristo. Lembremos o que o salmista Davi escreveu neste salmo. Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Davi tinha uma vida de oração com o Senhor. Davi confiava a Deus e conversava com Ele. Não precisava de intermediários, não precisava de ninguém. Ele conversava com Deus. E nós, da mesma maneira, podemos fazer. Cristo, ao morrer na cruz, o véu que separava
as pessoas de Deus foi rasgado. O véu do templo foi rasgado, literalmente. Aonde apenas o sumo sacerdote poderia entrar, agora todos podem se aproximar do altar do Senhor. Como fazemos quando trazemos as nossas ofertas, quando nos aproximamos para participar da ceia do Senhor? Aliás, o altar de Deus está aberto para todos nós. Nós quisermos vir aqui, nos ajoelharmos e orarmos ao Senhor, podemos. Mas também podemos fazer isso em casa. Davi tinha uma vida de oração. E então ele diz: meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da derrota, da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Davi tinha confiança. Ele sabia que Deus poderia livrá-lo de todas as derrotas. E aqui só devemos pontuar a maior derrota que nós podemos ter em nossa vida, que é a falta de fé, que é não confiar em Deus, que é não acreditar no Senhor Jesus, que é vacilar na fé, que é deixar de crer no Deus verdadeiro, um Deus que nos consola em todos os momentos da nossa vida, um Deus que se humilhou, que se rebaixou, saindo da grandeza da sua glória e assumiu a natureza humana. Um Deus que, Criador, que disse assim: para salvá-los eu vou me tornar como uma criatura. Acabamos de celebrar há poucos meses o Natal, onde nós nos alegramos dizendo que o menino Jesus traga paz, que o menino Jesus abençoe este lar. E nós muitas vezes fazemos como aquelas mães que largam os seus filhos, talvez até na lixeira, quando nós não cuidamos da fé que este menino Jesus veio trazer para nós. Nós devemos realmente colocar toda a nossa confiança e saber: eu estou apegado ao Senhor, confio nele acima de todas as coisas. Eu sei que ele pode me livrar da vergonha da derrota. Pensemos apenas o seguinte: do que adianta vivermos uma vida maravilhosa neste mundo, fazermos tudo o que nós queremos, nos alegrarmos, se no dia do juízo final podemos ouvir de Deus: afaste-se de mim, eu não te conheço, você não faz parte daqueles que irão entrar no céu? O versículo 3, o salmista diz: os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Novamente, o salmista trazendo esta figura da confiança e do vencer a derrota. Uma coisa importante que nós temos que lembrar quando olhamos estes anúncios de vitória presentes na palavra de Deus, em alguns momentos nós vemos que Deus realmente guiou o seu povo a vitórias materiais, mas toda a palavra de Deus nos aponta para a vitória em Cristo Jesus. Em Apocalipse nós ouvimos a palavra: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele tempo antigo, as pessoas corriam, disputavam uma coroa de louros, colocava lá na cabeça, era um sinal de vitória, era um sinal de ser o melhor naquilo. Hoje em dia nós vemos os atletas competindo por troféus, medalhas, uma boa quantia de dinheiro, também, logicamente, pela fama, pela conquista, mas tudo isto, assim como aquela coroa de louros, é passageiro. Aliás, aquela coroa, ela estragava, apodrecia,
mas a coroa da vitória que o Senhor nos dá é a vida eterna. E esta vida eterna nós temos ao caminhar na fé, ao vencer as batalhas diárias que nós temos. Batalhas estas que se manifestam não em grandes competições, mas em lutas diárias, como hoje nós vencemos. Talvez quantos de nós não pensaram, puxa, minha cama está confortável. Será que eu preciso ir lá na igreja? Será que vale a pena ir? Alguns, infelizmente, foram derrotados, não estão aqui. Alguns foram vencidos pelo cansaço, pelo sono. Nossas crianças, geralmente, dependem de nós para vencermos as batalhas, e se nós não ajudamos elas, elas também não saem vencedoras. Por isso nós temos que refletir muito. Qual é o caminho que nós estamos a seguir? Por isso o salmista agora, ele vem a falar palavras maravilhosas para nós. A partir do versículo 4, nós vamos ouvir reiteradamente o salmista pedindo condução, ensino. E ele começa esse trecho dizendo: ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Confirmados na fé em Cristo. O lema deste ano quer dizer: nós podemos viver o que o Senhor espera que nós vivamos, pois Ele nos ensinou este caminho. Assim como numa prova os alunos são cobrados pelo que eles aprenderam no período, assim também na nossa vida cristã, Deus espera que nós vivamos o que Ele nos ensinou. Batismo, palavra, estarmos apegados a Ele, confiança em Cristo como nosso Salvador. Por isso a preocupação de Lutero, à época da Reforma, quando ele escreveu o Catecismo Menor, para que esta palavra fosse lida e ensinada nos lares, não pelo pastor, não pelos reformadores, pelos líderes religiosos, mas pela família, pelo chefe da família. O Catecismo Menor traz ali como o chefe da família deve ensinar com simplicidade no seu lar. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. E Deus nos ensina. Ele nos dá a sua palavra. E Ele diz: faze com que eu os conheça bem. Talvez poderíamos dizer aqui que falta uma palavrinha no Salmo. Faze com que eu os conheça muito bem. Porque nós conhecemos muitas coisas muito bem. Para fazermos um arroz, dificilmente precisamos consultar a receita, porque sabemos como fazer. Vamos mexer na nossa conta bancária, sabemos a senha muito bem. Às vezes, alguns fazem a colinha, para não digitar números errados. Caminhos que nós fazemos diariamente, sabemos ele muito bem, não precisamos colocar no GPS. E espiritualmente? Sabemos muito bem os caminhos do Senhor? Entrando na quaresma, como eu citei no início do culto, muitas pessoas vão falar que este é um período que nós temos que sofrer. Que nós temos que sofrer como Cristo sofreu. Que temos que fazer coisas para mortificar o nosso corpo. E isto não é verdade. Cristo já nos salvou. Ele já nos perdoou, não precisamos fazer mais nada referente a isso. O que Deus quer, amorosamente, é que nós estejamos no seu caminho. Por isso Ele vem com a sua palavra a nos orientar, e quando estamos saindo, Ele puxa-nos a orelha para nós estarmos no caminho. Pode ser pelo pastor, pode ser pelo pai, pela mãe, ou até ainda por algum desconhecido. Deus usa os seus meios para voltarmos ao seu caminho. E tolos somos nós
quando nós não queremos estar no caminho que ruma à salvação. Poderíamos dizer, nós temos duas estradas. Uma vai nos levar em segurança, vamos fazer uma volta muito grande por um vale, e o outro caminho reto, parece mais agradável, mais fácil, vai nos jogar lá no fundo do poço. E tolos somos nós dizendo, eu vou neste aqui que é mais rápido. Nos conduz à morte. Por isso, essas palavras do salmista, para este final de semana, são maravilhosas para nós. Versículo 5, ele diz, ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti. Não é qualquer verdade, não é uma verdade relativa, é a verdade de Deus, é a vontade de Deus. Mesmo que nós tenhamos que morrer, como diz o evangelista João em Apocalipse, recebendo esta palavra do Senhor. Nós temos que enfrentar o caminho do erro. Nós temos que anunciar a palavra do Senhor com amor também para aqueles que estão fora do trilho, fora do caminho, rumando para a condenação eterna. Nós gostamos de dizer que nós amamos muitas pessoas. Amamos nossa família, amamos nossos amigos, mas muitas vezes nós não demonstramos este amor quando nós deixamos eles caminhando à condenação eterna. Quando nós deixamos eles servirem não a Cristo, mas aos nossos inimigos, o mundo, o diabo e nossa carne, a natureza pecaminosa. Quando prazeres falam mais alto do que a fidelidade ao Senhor. E o salmista vem dizer, ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, mesmo que eu tenha que abrir mão de um monte de coisa, mesmo que eu tenha de, aos olhos do mundo, ter uma vida chata. Isso é viver de acordo com a verdade. Não por nossa causa, mas por causa dele, que se humilhou para nos salvar. Nada precisamos fazer para a nossa salvação. Já estamos salvos por crermos em Cristo. E então queremos valorizar esta salvação e estarmos firmados nesta salvação quando caminhamos na palavra do Senhor. Versículo 6 é dito, ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. E já o 7, esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. Sem questionar o salmista Davi, o grande rei Davi, às vezes nós agimos também como ele está aqui falando para o Senhor, talvez achando que o Senhor tem problema de memória, que Deus, ele tem aí um tipo de Alzheimer, que ele esquece as coisas. Deus não esquece as coisas. Nós não precisamos ficar pedindo que Deus se lembre com bondade de nós. Ele lembra. Aliás, Ele nos ama com bondade. Ele age em nossa vida com bondade. Nós ouvimos na leitura da epístola que todas as coisas boas e úteis vêm de Deus. Todas as coisas que ajudam a nossa fé vêm de Deus. O que atrapalha a nossa fé não vem de Deus. Se algo que nós fazemos nos distancia de Deus, por melhor que pareça, temos que tomar cuidado, pois isso não vem de Deus. Pode vir do diabo, pode vir do mundo, pode ser até um desejo da nossa natureza pecaminosa. E Tiago coloca muito bem na sua carta. Aquilo nasce dos desejos, leva ao pecado, que amadurece e produz morte, porque o salário do pecado é a morte. Então nós devemos sempre lembrar, nós é que temos este problema de esquecer o que Deus tem feito em nossa vida.
Quantas crianças já não foram resgatadas pelo Senhor nas águas do batismo? Deus não esquece de nós. Nesta semana, completei 50 anos de batizado. 49, desculpa, 50 é ano que vem. 49 anos de batizado. 49 anos onde a mão do Senhor bondosamente age em minha vida, mesmo que em muitas vezes eu não quis o caminho do Senhor. Mas Deus, de uma maneira ou de outra, vinha puxar a minha orelha, me trazer para o seu caminho. Por isso, nós devemos sempre lembrar quão bom e quão maravilhoso é estar no Senhor. É sensacional nós confiarmos em Cristo e sabermos que todos os nossos pecados estão perdoados. Como é maravilhoso vivermos no período da Quaresma e saber que o Senhor já fez tudo. Se eu quero abrir mão de alguma coisa, eu tenho que fazê-lo motivado pela minha fé, sabendo que isto não é bom para mim, mas não dizendo eu vou fazer isto para que Deus me abençoe. Eu vou fazer aquilo porque eu tenho que passar por sofrimentos. Porque se Deus quisesse que nós abríssemos mão de alguma coisa, Ele faria. Ele providenciaria isso para nós. Não precisaria ser uma escolha nossa. Sempre quando estamos no período da Quaresma, eu lembro aquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano que foram orar no templo. O fariseu, arrotando arrogância, dizia: eu jejuo, eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo. Não sou como este cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, em humildade, ele dizia: Senhor, sê propício a mim. Sê propício a mim, pecador. Ele nem levantava os olhos para o altar de Deus. Quem somos? Fariseus ou cobradores de impostos? A Quaresma chove fariseus, querendo arrotar a sua arrogância espiritual, dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando estão no caminho do pecado, não pedem perdão ao Senhor. Caminhando para o final do Salmo, o Senhor é justo e bom e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e obedecem aos seus mandamentos. 4 vezes o guiar e o ensinar aparece nesses 3 versículos. Por isso nós temos que lembrar, nós devemos ser guiados pelo Senhor. Deus guiou Abraão num momento angustiante da sua vida, quando pediu que sacrificasse o seu filho, seu único filho, o filho da promessa. E Abraão não questionou, dizendo ao Senhor: ofereço 10 carneiros no lugar, eu dou todo o meu reino, eu dou tudo que eu tenho. Ele simplesmente falou: ok, eu vou fazer isso, porque eu confio em Ti. Tu me mostras o caminho, e se é este o caminho que eu devo percorrer, eu vou percorrer este caminho. E Abraão, abençoado pelo Senhor, confiante no Senhor, ouviu palavras de elogio à sua fé. Tanto é que Abraão é o pai da fé. Nós somos filhos de Abraão, não materialmente, não pelo sangue, mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Por isso nós cantamos: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor, porque nós temos como exemplo de fé Abraão. Nós temos como exemplo de fé vários personagens bíblicos, várias pessoas com quem nós convivemos, que seguem o caminho do Senhor, porque foram ensinados pelo Senhor. Talvez, para resumirmos tudo que o salmista nos traz, nós temos que ter humildade e reconhecer que é o Senhor quem nos guia. Nós temos que ter humildade para caminhar o caminho que o Senhor nos propõe, nos mostra, nos ensina, a sua verdade, os seus ensinamentos,
Tudo isso Ele faz com amor. Deus guia com amor a cada um de nós através da sua palavra. Nunca podemos ficar bravos, tristes, magoados, dizer não quero mais ver aquela pessoa, quando ela nos confronta com os nossos erros e nos aponta o caminho da salvação. Talvez nós podemos dizer que nós, como seres humanos, nós somos muito mal agradecidos, quando nós não seguimos um caminho que nos é ensinado. E quando o adolescente, a criança então cresce, se torna um adolescente, um jovem, um adulto, e tem a sua liberdade material, ou pelo menos almeja isto, ele tem que lembrar o que o pai e a mãe ensinaram, quando eles ensinaram o caminho do Senhor para eles. E não querer dizer, meu pai está muito atrasado, a vida dele é assim, a minha é diferente. A salvação é igual para todos. Se nós sairmos do caminho, se nós deixarmos de confiar em Deus acima de todas as coisas, se fraquejarmos na nossa fé, se vacilarmos, algo que nós testemunhamos perante o altar de Deus, que nós não queremos fazer isso, no dia da nossa confirmação, nós vamos para o inferno, nós vamos ser condenados, e Deus não quer isso, e creio que aqueles que nos ensinaram o caminho, tanto familiar como dentro da igreja, também não querem isso para nós. Por isso a igreja está aberta, por isso que nós utilizamos da melhor maneira os meios sociais, das redes sociais que nós temos para fazer a lembrança. Temos o culto, temos um momento de comunhão com o Senhor. Participem. Queridos de Cristo Jesus, nós devemos concluir este momento com as palavras da última estrofe do hino. Vem nos conduzir ao feliz porvir, não nos deixe sem amparo no caminho agreste e amaro. Fim da vida aqui, leva-nos a Ti. É maravilhoso termos este Deus em nossa vida. E é maravilhoso seguirmos as suas orientações. Por isso, vamos ser guiados hoje e sempre no caminho do Senhor. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.